Olá, aqui é a Sophie do Pão da Sophie e eu tô trazendo para vocês aqui um tema absolutamente mágico. Para mim, simplesmente causou um encantamento das possibilidades que esta maravilha que eu vou trazer para vocês hoje pode trazer em sua vida, tá? Nós estamos todos na onda de cuidar da nossa saúde através de vários gestos diários que a gente pode fazer, seja através da nossa alimentação, a água que a gente toma, todos os hábitos saudáveis, né? Rumo à saúde, essa postura salutogênica, tudo que eu posso fazer não só para não ficar doente, e sim para estar sempre, né, com uma postura muito para frente de saúde otimizada, tá? Então, nós temos muitas coisas, né? A gente sabe, essa alimentação, né, é baseada em planta, predominantemente cru, composto por orgânicos, né? A gente sabe de tudo isso. A desintoxicação, tá? A coisa mais famosa do momento, a coisa hot, né? Todo mundo tá fazendo detox por aí, né? E suco detox para cá, postura detox, fazendo enema, e fazer um monte de coisa muito legal. Então, um pouco nessa linha do raciocínio, eu pensei em trazer para vocês hoje essa descoberta, que eu fico assim chocada, porque nem uma coisa tão recente assim, mas o que pode proporcionar para a nossa vida daqui para frente, tanto individual como coletiva, tanto para nós, como para os nossos pets, como para as nossas plantas, como para o nosso planeta, é de cair para trás, sabe? Então eu faço questão mesmo de trazer você nessa jornada comigo para você se ligar e ter essa sacada que eu acabei de ter para ver se isso daqui também não passa a fazer parte do seu dia a dia. Tá bom? Sem mais delongas, vamos descobrir de que se trata. Então, gente, para falar dessa água, que eu chamo de água benta, eu trouxe a pessoa mais indicada, que é o Rodrigo, que é representante dessa empresa, né, para apresentar para nós a água Kangen. Então, sem mais delongas, vamos saber de que se trata essa água mágica aí. Rodrigo, por favor. Boa tarde, pessoal. O que eu vou mostrar para vocês... Antes disso, me apresentar, né? Meu nome é Rodrigo, eu sou entusiasta pela boa saúde, na reparação da saúde, que eu puder contribuir para ajudar as pessoas nisso. Esse é meu maior objetivo em mostrar isso para vocês, tá? O nome da empresa é Enagic, é uma empresa japonesa, está no mercado desde 1974, foi fundada na ilha de Okinawa, onde se tem uma das maiores longevidades no planeta. A Enagic produziu esses equipamentos, esse aqui é um deles, e esses equipamentos produzem a água chamada Kangen. Kangen ou Kangen em japonês significa retorno às origens. Gostei. Tá, ok? Muitos de vocês devem saber e ter conhecimento disso, de que o nosso corpo é composto por mais de 70% de água, e a gente perde dessa água uns 2,3 litros, 2,5 litros ao dia, pela transpiração, necessidades, saliva e etc. E geralmente a gente não repõe de uma maneira adequada. Muitas vezes a gente toma café, chá, refrigerante, suco, água com gás, água mineral, e muitas vezes faz essa reposição com algumas águas que se considera ideal e muitas vezes não é, né? Então, quando a gente perde apenas 2% dessa água, ou não repõe de maneira adequada e fica com uma defasagem de 2%, ela é uma das responsáveis por, principalmente a longo prazo, a gente sofrer com dores, com inchaços, inflamações por ter essa defasagem na reposição da água e... Tipo degeneração crônica. Isso. E principalmente a longo prazo, né? A curto prazo, geralmente são aqueles esquecimentos, aqueles espasmos que muitas vezes a gente não leva tanto em conta e é uma desidratação também, né? E a água Kangen, ela é recomendada até por alguns profissionais de ser a água adequada para a gente fazer a reidratação, por ela ser uma reidratação intracelular. Um dos fatores não muito divulgados, principalmente porque ele não pode ser alterado quimicamente e ele não resiste muito tempo armazenado, é o potencial de oxorredução, que aqui é uma sigla em inglês, ela é conhecida como uma sigla em inglês, que é Oxygen Reduction Potential.
É milivolt a unidade? E também conhecido como milivolts, né? Ou seja, é o potencial elétrico da água. Isso, que tem ligação com a condutividade da água e a tensão superficial. Lembrando que a gente é matéria, mas sobretudo a gente é eletricidade, frequência vibratorial, né? Isso, exatamente. Então, por isso da importância desse fator, vamos dizer. E o ORP, ele está totalmente ligado à oxidação e à antioxidação, né? Tudo aquilo que é oxidante, ou seja, nos envelhece, provoca a produção de radicais livres. Nosso corpo, o oxigênio em si já produz radical livre, né? Mas tudo aquilo que a gente ingere aumenta essa produção a longo prazo, contribui para um envelhecimento precoce, com a produção precoce de algumas doenças, algumas coisas assim. Para ter uma referência, um ORP positivo, ele é maléfico. Então, de 0 a 100, a gente costuma dizer que envelhecemos com dignidade. De 100 a 200, começa essa produção de radicais livres. E de 300 para cima é um processo de envenenamento. É um envenenamento diário. Morbidade, né? Morbidade. Ou seja, seria acidificação? Acidificação também. Mas não é bem isso que mede, né? Não, é mais a oxidação. Oxidação. E oxidação é o que enferruja, né? Então a gente vai enferrujando com o tempo e provoca esse envelhecimento precoce. E tudo aquilo que tem um ORP negativo ou um milivolts negativo, ele faz o processo totalmente inverso. Antioxidante e rejuvenescedor. Por que isso? Porque ele vai doar hidrogênio. O hidrogênio vai doar nêutrons, né? Nossas moléculas compostas de nêutrons, prótons e elétrons. Esse milivolts negativo, ele vai doar um elétron para cada molécula que está em defasagem. A oxidação, ela tira elétron, a antioxidação, ela vai doar um elétron para as nossas células. Deixa eu te perguntar, aqui não sei se dá para ver bem na câmera, porém, o que é importante ver? Que o potencial de oxidorredução de uma xícara de café, que a gente, né, muita gente sabe que revira o estômago, não é fácil, acidifica, a gente fica um pouco com o estômago zicado, o intestino meio fora do lugar, quando a gente toma uma xícara de café, parece que ele está menos prejudicial do que a água da torneira, que estaria no pior dos piores, tipo refrigerante. Peraí. Pare e pense, nós somos água, muita gente depende de água da torneira e a água da torneira está se tornando mórbida. Isso daqui traz uma reflexão importante aí sobre o que nós fizemos com o meio ambiente e o que a gente está fazendo com o nosso ambiente corporal, o nosso templo, né? É o único veículo que a gente tem do primeiro dia da sua vida até o último. E ele é feito predominantemente de água e a gente está alimentando ele com uma água mórbida. Aqui nós temos um equipamento, ele pode ser adquirido por qualquer pessoa. Ele faz essa medição, tá? Do milivolts ou também do ORP. Aqui a gente tem alguns líquidos, né? O refrigerante, a água com gás, a água sem gás. A água da Sophie, que é uma água de poço artesiano, uma água de poço, filtrada em filtro de barro por vela de carvão ativado, né? Essa é a água da torneira. E tem essas... E água Kangen em 9,5. Que é o pH, aquele valor. Isso. Aqui, na verdade, o valor dela é o pH, mas o que a gente vai medir agora é o ORP. Tá? Então, esse é o refrigerante. Hoje em dia, eu acho que tem, né? O que a gente esqueceu de falar é que o Rodrigo também é cozinheiro, chefe de cozinha, tá? Então, quando você começa a mexer, abrir essa caixa de Pandora da saúde através do que você bota pra dentro, né, pela boca, a gente fala de... Tanto que a gente se conheceu pela comida, né, Rodrigo? E aí a gente sabe que a água é tudo que é de bom. Essa é água com gás. Água com gás. E daí logo a gente começou a falar da água. Logo essa demonstração se torna importante. Essa é água mineral engarrafada sem gás. Exatamente. Então, tu quer fazer da minha para comparar com a da torneira ou tu acha que é desnecessário? Pode fazer também. Então aqui vai ser a da água da Sophie. Que eu não tenho pretensão de ter a melhor água do mundo, mas eu estou fazendo o meu esforço
para ter uma, né, água de poço, geralmente é boa, passa pelo filtro de barro, que foi eleito como uma das melhores maneiras de filtrar. Eu coloco vela de carvão ativado. Essa então é da torneira aqui de Foz do Iguaçu, do bairro Centro Cívico. E essa daqui é a água Kangen 9,5, que seria água de consumo, no caso, né? Com pH de 9,5. Vamos ver o potencial de oxidorredução de todas essas bebidas. Nem vou falar água, né? Bebidas. Pronto. Então, bora Então, lá. aqui o medidor. Aqui estou muito curiosa. Então, lembrando que o potencial de oxidorredução positiva é o que faz mal à saúde, e o potencial de oxidorredução negativa é o que volta para trás em termos dos malefícios do tempo, né? É isso, Agora né? não sei se o pessoal vai conseguir enxergar aqui no foco. Esse é o refrigerante, então vocês podem ver que ele está dando uma média de 540 positivo. Perfeito, vamos enxaguar. Enxaguar para tirar o açúcar, alguma coisa, para ele estabilizar também. Essa é água com gás. Água com gás. Caiu um pouquinho, né? Foi para uns 525, mais ou menos, positivo. Mas continue na parte oxidante a beça. Bem oxidante, lembrando, né? De 300 para cima é considerado envenenamento, então tá muito fora do ideal de consumo. Tem gente que né? toma água com gás todos os dias. Ó, a medição da água com gás, sem gás, desculpa, tá dando mais do que a água com gás. Nossa. É. Na verdade, agora ela caiu um pouquinho e tá chegando a 480, mas mesmo assim tá bem, bem alto. Agora vamos para a água que eu bebo. Aqui é água de poço artesiano. Isso, e filtrada filtrado. com carvão ativado. Uma média de 472, 470. Eu tô passada. Você imagina que não se preocupe, né? Mas quem se preocupa e tem esse tipo de descoberta eu vou me sentar. Aqui a água diretamente da torneira. A água da torneira ficou mais alta do que o refrigerante. Eu não lembro de cabeça agora, mas se eu não estou enganado, deu 540. A água da torneira está dando 580. Aff, Maria. E essa é a água Kangen. E aqui a água Kangen 9.5. É que vocês têm que prestar atenção numa coisa, é que ali aparece, o valor continua, mas vai ter um símbolo negativo na frente. Que isso daqui parece truque, né? Aqui no cantinho direito, bem no cantinho, tem um sinal negativo. Então ela chegou a 610 negativo. Você tá entendendo? Tem, parece 1000, né? Entre 540 e 600 tem 1000 milivolts de diferença em termos de potencial de oxidorredução do que você bebe 2, 3 litros por dia. Imagina o impacto que isso possa ter sobre seu desempenho físico, cognitivo, metabólico, mitocondrial, energético, porque nós somos energia. Eu só simplesmente fiquei, não, o mundo tem que saber disso. E lembrando, né, o de 300 para cima positivo, ele é considerado um envenenamento. Então o ideal é que a gente consuma uma água de 300 negativo, né? Negativo. Ou seja, o contrário de envenenamento é medicinal. É uma água curandeira, né? Isso, a gente tem uma referência aqui da vitamina C, por exemplo. A vitamina C, a couve também. A couve, se você medir no talo dela, colocar no medidor, ela vai dar uma média de menos 50. Essa é a medida da vitamina C. Então a água Kangen, ela é 8 vezes mais rejuvenescedora do que a vitamina C, né? E o pH? O pH, nós vamos falar agora do pH. O pH é um pouco mais difundido. Mas você tem que explicar que tem um truque aí, porque tem umas águas engarrafadas, vocês conhecem, uma marca até conhecida aqui,
que tem um pH de 8,5. Ou se você fala, é uma água engarrafada, eles falam muito mal da água engarrafada, mas a minha é tal e é pH 8,5. Mas qual que é o truque então, Rodrigo? O pH, ele pode ser alterado quimicamente. Todas as águas engarrafadas e até mesmo a água que a companhia de saneamento nos entrega, ela tem que ser passada por um tratamento químico, ela tem que ter um pH equilibrado, mas esse pH geralmente ele é equilibrado quimicamente, então com bicarbonato de sódio, soda cáustica e outros componentes químicos que através de alguns experimentos simples, como jogar o O2 soprando dentro da água com canudinho, você vê que a água com o pH alto, muitas vezes ela com a presença do O2 ela deixa de ser alcalina. Aqui nós vamos fazer um experimento com o reagente, pH. Aqui tem o padrão de referência de coloração. Então, de laranja para menos, se ficar mais vermelho, por exemplo, pior ainda. E uma coloração esverdeada é um pH neutro. E quanto mais roxa ela ficar, do azul para o roxo, o pH é mais alcalino. Tá? Lembrando que um pH saudável do nosso sangue, do nosso corpo, ele varia entre 7,35 e 7,45. Chegando num pH de 7, ele começa a ter comorbidades e deficiência, porque ele começa a trabalhar muito para equilibrar o pH. Um pH de 6,85 e 6,95 ele já começa a entrar num estado de, por exemplo, as pessoas que têm câncer. E num pH de 6,8 o nosso corpo não resiste, o corpo não consegue continuar lutando para manter esse pH. Então, um pH ácido ele está ligado à doença e um pH alcalino ele está ligado à boa saúde. E aí nós vamos fazer esse experimento. Por isso, agora. Toda essa alimentação alcalina, né? Tomar suco verde, evitar os produtos animais, todas essas descobertas, que na verdade são redescobertas, né? Elas tendem a atender esse raciocínio de que a alcalinização é a chave da boa saúde. E a alimentação baseada em plantas, por exemplo, é isso que ela traz para nós, né? Então vamos seguir aqui, pingar ele no... Arco-íris. Tu quer uma colher? Não precisa, né? Acho que não precisa. Então, o 7 tá de que cor? Tá meio que verde, né? Bom, pelo menos o pH... Ah, mas como você falou, isso aqui é água de poço, ela não é tratada, né? Supostamente, ela não... Essa daqui, o pH é real, né? Essa que eu tô bebendo. Aham. Menos mal, eu não tô bebendo agora soda cáustica. Ó, não querendo causar um choque, alguma coisa assim, mas vocês lembram do padrão de referência aqui, e quanto mais laranja para o vermelho, lembrando que aqui um pH de morte ele fica vermelho, né, 6,8. A gente tem um refrigerante aqui numa cor bem avermelhada, né, então eu espero que algum dia isso seja proibido, principalmente para as crianças, né? O adulto escolhe o que ele quer fazer, mas para a criança deveria ser... Festa de aniversário de criança é lotado, refrigerante. né? Lotado. Nossa, você reparou que para celebrar a vida de uma criança só tem na mesa coisas que matam? Exatamente. Ah, eu não suporto. É um paradoxo. Né? Tomara que evolua. E o que nós vamos fazer aqui? Se a gente colocar um pouco de alcalinidade num ambiente que não está tão ácido, até o ambiente que está muito ácido, a gente vai ver a reação da cor da água nesse ambiente, né? Só que isso é sobre o pH. Isso não muda necessariamente o potencial de oxidorredução, né, Rodrigo? Não muda. Não muda de forma Ou seja, o pH melhorou, porém ainda fica extremamente oxidante, né? Ó, na água com gás não teve nenhuma alteração. No refrigerante também não. Aqui, dependendo do experimento, às vezes a água volta para a coloração antiga, ela não consegue manter aqui. Você pode ver que ela já está perdendo um pouquinho de cor, já está voltando para
para coloração normal. Se nós fizermos o processo inverso, pegar a acidez para jogar na alcalinidade, eu não vou nem pegar o refrigerante que é extremamente ácido, eu vou pegar água com gás. Meu Deus, uma gotinha acabou Uma com gotinha da acidez tudo. que já destrói a Nossa. alcalinidade. Aqui eu vou trazer um pouquinho mais para frente para que vocês possam observar melhor. Uma gotinha de acidez já destrói a alcalinidade. Por isso que tem alguns médicos de áreas diferentes dizem que para corrigir um copo de refrigerante a gente precisa tomar 32 copos de uma água com essas características, com esses benefícios, para que consiga reequilibrar nosso organismo. Meu Deus, porque eles falam que tem que tomar um copo, para um copo de Coca-Cola, vamos dizer, são 30 copos d'água, mas na verdade nossa água não vale, não sei, Não. seria 60? Essa água, por exemplo, da torneira ficou mais alta do que o refri, né? Então Não tem nem... não consegue fazer esse reequilíbrio do organismo. Aqui eu tenho um livro como referência, indico muito esse livro, do Dr. Hiromi Shinya. Ele tem outros livros, como um livro chamado Imunidade Natural, Enzima Milagrosa. Você encontra na internet, será? Encontra. Esses livros são mais difíceis de encontrar, mas encontra. Como que é o nome do autor, desculpa? Hiromi Shinya. Shinya. Tá. Ele é o criador da colonoscopia e ele fala muito a respeito das águas de qualidade que nós devemos ingerir, tá? Então ele fala muito sobre a água Kangen especificamente, que é a água ideal para a gente consumir. Você falou que essa água existe desde 1974, é isso? 74 no Japão. Nossa, eu nem tinha nascido, gente. Nossa. No Brasil, que é super recente, né? Mas Faz quanto tempo que tem no Japão. Brasil? No Brasil, desde 2016. Nossa, entendi. 2016. E como no Brasil tudo demora um pouquinho mais, esse trabalho está começando agora assim, a ser difundido, a chegar nas famílias. E... Falando assim, tem umas pessoas que me falam, eu acho que eu já ouvi falar, sabe? Vagamente, vagamente, assim. Mas nada, tipo, sei que vai lá uma demonstração, assim, a olho nu, assim, vendo a sua água sendo, assim, jogada atrás. Nem dá vontade de jogar no ralo. Eu penso, meu Deus, eu vou acabar com o rio. Como é que as máquinas fazem esse processo de transformação, vamos dizer assim, da água, tá? A maioria das águas que a gente ingere e dos líquidos, as moléculas são todas agrupadas, todas juntas, e isso dificulta muito, entre outros fatores, a absorção dessa água, desse líquido da melhor maneira. Então ela passando pela máquina, ela vai se tornar uma água hexagonal. Uma água hexagonal é uma água dividida em 6 moléculas. Então ela vão ser separadas essas moléculas e vai padronizar, equilibrar essa água novamente, tá? Então essa água, ela é muito mais hidratante intracelularmente, não só na nossa pele, lógico que a gente acaba notando a diferença na pele, na urina, em outras coisas. No cabelo, no cabelo. Ao mesmo tempo que ela hidrata, ela faz uma limpeza, então ela por si só é um detox. E ela também ajuda a absorção, por melhorar o nosso intestino, ela ajuda na absorção dos nutrientes e também para usar essa água e aproveitar melhor os nutrientes do alimento quando a gente cozinha com ela. Sabe o que me lembra também? Quando a pessoa está adoecida, as células sanguíneas ficam tudo amontoadas. Ali é a mesma coisa. Parece que a água doente está com um monte de moléculas amontoadas e que a água rejuvenescedora ela está livre, leve e solta, né? Exatamente. É exatamente a mesma coisa. Aqui nós temos um chá verde, chá mate. Por que a gente tem esse chá mate, tá? Como a gente não consegue tirar uma célula nossa aqui, o chá vai simular o que é essa água, pelo que eu expliquei para vocês anteriormente da água hexagonal, ela vai fazer esse processo no chá. Aqui eu vou pegar a água da Sophie, que é a água... Que não é tão ruim, vamos dizer. Apesar de que... Colocar no chá. E aqui a água Kangen. Tá, então essa água Kangen, ela faz um chá imediato sem aquecer a água? Sem precisar aquecer a água. Ou seja, ela tem um poder de extrair
Como que tu explica isso daqui? Ela é penetrante? Ela é penetrante por essa questão hexagonal que eu expliquei antes da ionização. Ela penetra e consegue, ao mesmo tempo que ela hidrata, ela retira as toxinas. Então aqui ela vai tirar as partes importantes do chá e trazer para a água, para essa água ser ingerida. Vocês enxergarem mais de perto, ó, prontamente já teve uma reação bem diferente. E deixando ela parada aqui, vocês vão ver depois, dá para filmar de novo, que ela vai estar bem mais escura, vai parecer um chá mesmo. Se vocês provassem a diferença aqui, essa água ia parecer uma água com mato, e aqui teria o gosto de chá realmente, como se tivesse fervido uma água. Então é esse o processo que ela faz no nosso organismo também. Deixa eu te perguntar, o que acontece se eu aqueço essa água, Kangen? Ela perde algumas características como o ORP, por Mas exemplo. se eu aquecer só um pouquinho, para deixar, por exemplo, a gente que o ORP, ele 40, tudo bem. Ele não resiste muito assim a alterações depois que ele está no ORP negativo, né? Entendi. Então, mas a característica da água, ela continua, por exemplo, boa. se você for passar um café, vai ser muito... A pessoa sente muita diferença em tomar um café com essa água e com uma água comum, né? Ainda seria a melhor opção que temos, né? Isso, porque ela tira, inclusive ela tira o flúor, coisa que quase nenhum outro filtro, equipamentos comuns não conseguem retirar. Ela consegue retirar. Entendi. 98,8% do flúor. Como é que ela faz esse processo? Ela tem uma câmara de eletrólise, são 7 placas de titânio revestida de platino, para ela fazer aquele processo que eu expliquei anteriormente. E essas placas vão dividir a água, ou seja, tudo aquilo que a gente precisa e deve consumir, como potássio, magnésio, cálcio, vão ser jogadas por uma mangueira superior, e a gente vai consumir essa água. E na mangueira inferior vai sair metal tóxico, flúor, cloro, bromo, outros elementos que tem na água que a gente não deve ingerir, vão ser descartados. Essa água a gente pode usar para lavar chão, jogar no vaso sanitário, lavar roupa, enfim, outras funções. Legal. Continuando aqui, explicando o funcionamento das máquinas, elas produzem 7 tipos de água, tá? Elas produzem essa 9,5, que a gente fez os testes até agora, uma água de pH 9, que também é para a gente ingerir, uma água de pH 8,5, que também é uma água para beber, e uma água de pH 7. Mas por que daí tu iria, eu vou tomar 8, ou vou tomar 9,5? Ela tem uma variação, porque o ideal é a água de 9,5. Mas algumas pessoas que não estão acostumadas, que não têm um hábito tão saudável, ela pode... Passar mal? Ela pode ter um pouquinho de desconforto nos primeiros dias tomando essa água. Não tem nenhum efeito... Tipo crise de cura? Como quando tu te alimenta bem, de repente tu passa mal por causa disso? Tem uma dor de cabeça. Uma desintoxicação violenta. É uma assim. desintoxicação. Ela pode ter um pouco de dor de cabeça, diarreia, um pouco de náusea, mas nada não tem contraindicação. Não... E nada dura, né? Não dura? Não. É crise de cura. Isso, crise de cura. Então, se a pessoa começa a tomar 8,5 para ir se adaptando até chegar no 9,5, muitas vezes é o que a gente recomenda, né? Ela produz uma água de pH 7, que é uma água neutra, como se fosse uma água apenas filtrada. Para alguns casos aí que a pessoa toma muito medicamento, ou para ela ingerir água, para a água não competir, entre aspas, com o medicamento. E para as crianças que às vezes estão começando um processo de introdução alimentar, também para ela ir se acostumando aos poucos com essa água. Mas, por exemplo, no caso da minha bebê, eu bebendo essa água 9,5, facilmente eu posso estar dando uma água 9,5 para ela sem prejudicar a saúde dela, porque ela já está, de uma certa forma, se alimentando através do leite materno com uma água com essas características, né, física e química. Essa é a 11,5 então. Essa é a 11,5 que eu só vou colocar aqui por enquanto e depois a gente vai ter uma surpresinha. Essa, tá. Aqui tu quer colocar também? Essa pode pôr a água a tua água aí, por favor. A minha água. Isso. Ela produz uma água
de pH 2,5, que ela é um ácido hipocloroso, é uma água sanitizante, esterilizante e bactericida. Então ela não tem também contraindicação por ser apenas água. Pode ser aplicada na roupa. Se vocês fossem sentir agora que ela tem um cheiro bem forte de... Deixa eu ver. Isso aqui não dá pra fazer. Não dá pra fazer. Ah, tem cheiro de piscina. Cheiro de piscina, cheiro de água de sanitária, né? Mas ela não tem contraindicação até porque ela pode ser aplicada e ela serve como bactericida para aplicar nas feridas. Tipo álcool gel. Substitui o álcool irrita, essa aqui Da não Bíblia. irrita. Se aplicar aqui e cheirar não tem cheiro. E pode ser aplicado na roupa, a roupa não mancha, ela também serve para borrifar nas plantas, para evitar que os insetos... Para os mofos, assim, às vezes, Para né? mofo, Ah, que legal. fungos. Ah, que Então tal. ela tem uma aplicabilidade também bem grande. Eu E- utilizo essa água para limpar o... E se meus animais, por exemplo, o meu gato tem uma ferida, eu posso desinfetar a ferida com isso? Deve. Ah, que bom. Deve. E ela produz também uma água de pH 6, que é um pH igual ao pH da nossa pele. Que é uma água termal, é uma água tonificante. Hoje em dia se vende muita água termal em frasquinhos desse tamanho aqui. Custa bem caro, Custa Assim. média de... pensando, né? E aqui a gente tem ela em abundância quando quiser, o tempo todo, até para doar para as amigas, para o vizinho, para mulherada, geralmente adora essa água Não, e eu aqui. faço um tônico vegano, né, pro rosto, assim, com chá verde, um pouquinho de vinagre de maçã orgânico e água. Só que, assim, água que eu achava ser boa. Então, imagine fazer um tônico desse com essa água que já é tônica. As meninas vão rejuvenescer imediatamente, assim, olho nu. Muito top. E no caso, por exemplo, para lavar a cabeça, Também. se tu tem caspa, se tu tem dermatite, rosácea. Dá banho nos pets também com essa água. Ah, perfeito. Se ele se lamber, depois não tem problema, né? Não tem problema nenhum. Então, Rodrigo, por que você trouxe esse óleo de argilinha aí? Aqui nós temos uma outra água que nós vamos falar agora que a máquina produz, que ela é um poderoso desengordurante. Então aqui, todos vocês sabem que água e óleo não se misturam. Vamos fazer um teste aqui, um pouco de gergelim. Aqui também. Pode colocar. Tá, vai colocar ser água da nessa- torneira isso, que água. acabei com a minha aqui. Então água da torneira comum, Com as bolinhas de óleo. com as bolinhas de óleo, a água e o óleo não se misturaram. Pra fazer uma emulsão tem que bater feito um doido até. Até isso. E- E aqui é uma água de super alcalina, de pH 11,5. Então ela é um poderoso desengordurante, tá? Então o que ela faz? Como ela é um poderoso desengordurante, ela tem o poder de absorver a gordura para ela. Então ela emulsificou a gordura, Imagine fazer teus cosméticos naturais com essa água. trazendo toda essa água. O sabonete líquido, por exemplo, em casa, um pote daquele de líquido eu consigo usar 3 vezes, ele não perde viscosidade, fica até menos forte, fica melhor. Eu sei que também não é um sabonete adequado, né? Mas, enfim, ela tem esse poder e pode, igual a Sofia falou, para fazer os cosméticos, quem faz em casa, mais natural, com certeza vai ter um produto final muito melhor, né? Eu tô de cara com essa emulsão instantânea aqui e esse chá que cada vez está mais escuro. E não é a mesmíssima quantidade, é uma colher de chá que você colocou ali, Nem né? isso, né? Bem rasinha, assim, É. bem pouquíssimo chá. Tá, e o que você fez então ali? Então aqui foi feito o teste da emulsificação, né? Do poder que ela tem de absorver. Então essa água também pode ser utilizada para lavar, tirar a gordura que tem excesso em utensílios domésticos e copos e tudo mais. Panelas. Panelas. Aqui a gente tem um tomate que foi deixado. Isso aqui geralmente a gente faz para a pessoa que está ao vivo, para ela provar a diferença de um tomate para o outro, se ela quiser, né? Eu não quero. Então aqui água... Que aqui tomate, água da- vamos falar, que é tomate convencional do mercado, ou seja, no Brasil, né, campeão mundial, que toma quase 10 litros de agrotóxico por ano, por pessoa. Então esse tomatinho, ele é
ele é carregado, né? E esse feijão, né? Como a gente pode ver ali, a minha água não consegue extrair absolutamente nada. Do lado esquerdo aqui é o feijão deixado na água 11,5 e aqui o feijão deixado numa água comum, tá? Então ele consegue absorver todo o veneno, todo o agrotóxico para ele. Se você estivesse aqui, vocês cheirariam essa água e ela é bem desagradável, tem um cheiro muito desagradável. Deixa eu ver. Aff, tá ruim pra caramba. Não sente nada, não cheira nada. Isso que dá um medo na gente, né? Nossa, que fedor, que é coisa podre, parece. Ih, acordou. Então... E esse tomate, mesma coisa. Deixa eu cheirar essa água. Nossa, um cheiro de... Parece ovo podre, assim, é um cheiro bem... O agrotóxico, ele é fedido, né? Ele é um óleo fedido. É um óleo, né? Entendi, chocante. E eu acabei de pegar aqui umas oleaginosas, porque a gente gosta e curte, e às vezes a gente pensa, não, o que leva veneno são as coisas tipo, legumes, verduras, frutas, né? Então, por curiosidade, eu tinha comprado umas nozes e eu coloquei elas, olha a diferença da coloração dessa água, né? E eu tô achando que essa coloração me deixa eu cheirar também, deve ser bem... Só a cor já me deu um embrulho no estômago. Nossa! Então, assim, talvez seja uma coisa que não seja necessariamente... cheira nossa. Que não seja necessariamente na hora da produção e talvez sim do armazenamento. Eu tô pensando nas oleaginosas. Porque elas crescem tranquilas, né? Tipo... eu não imagino que eles estejam... passando veneno necessariamente nessas árvores de oleaginosas. Porém, é uma coisa que a gente tem que se conscientizar, né? Então, Rodrigo, me fala mais um pouco sobre essa máquina, porque parece ser uma Rolls Royce de máquina. Ela tem algum diferencial? Como que eu posso me garantir que tudo que tu está me falando assim é verificado e comprovado? Tem alguma certificação específica? Tem, ela tem essas certificações... Aqui, esse selo ouro é a única no mundo que possui esse selo ouro do elemento filtrante. Ela possui o 9001, 14001 e o 13485. Por que o 13485 é muito importante? É um selo para produtos hospitalares. Então, muito produto no hospital, principalmente no Brasil, não tem esse selo e as máquinas possuem esse selo. Todas as máquinas são produzidas na mesma empresa no Japão e depois mandadas para o centro de distribuição pelo mais de 50 países hoje. Então esse selo garante que pela fabricação, pelo cuidado, pelos elementos da máquina que é considerado um produto hospitalar, e no Japão se utilizam em inúmeros hospitais, tanto para o tratamento dos pacientes ingerindo quanto para a lavagem dos hospitais. Nossa, e certificações nacionais também, como o Inmetro, por exemplo. Né? Entendi. Então, o que está no Brasil possui todas as certificações aqui. Na verdade, a mesma que se tem no Brasil, se tem nos Estados Unidos, no Japão, na Índia, é a mesma máquina ao redor do mundo. Entendi. A garantia dela também, se uma pessoa compra no Brasil e vai se mudar para os Estados Unidos, ela tem a mesma garantia lá. E quanto tempo dura a garantia? 5 anos. 5 anos. A garantia é 5 anos, mas a durabilidade das máquinas, no mínimo 25 anos de durabilidade. Tem máquinas do Japão desde com 40 anos, né? 40 e tantos anos, porque é de 1974. E elas ainda estão funcionando, ainda estão... Mas será que ela perde, por exemplo, esse potencial de oxidorredução? Ela pode cair um pouco. E não tem como, por exemplo... Depois de um tempo, mas eu quero dar uma limpada, sei lá como que seria, uma atualizada na máquina, como que funciona isso daqui? Pode, ela tem uma manutenção, uma lavagem que nós mesmos fazemos, que ela é bem tranquila, através de um ácido cítrico, deixa o ácido cítrico passando ali por volta de 8 horas, e ela faz essa limpeza. Se porventura precisar identificar alguma necessidade de uma limpeza maior, ela é mandada
para a central de cada país e eles avaliam se necessário abrir ela e fazer uma limpeza melhor, daí ela é mandada para o Japão, mas até hoje não se tem necessidade Então, de fazer algo assim. ok. Beleza, bom saber. E eu queria que tu me falasse um pouco mais, então, sobre todas as virtudes de cada um desses pH, porque né, a gente viu um pouco o potencial e tal, mas, assim, especificamente, assim, o que eu sei que eu posso fazer com uma água pH 2,5, por exemplo? Certo, a gente tem uma apostila, um caderno de recomendações de como se utilizar cada tipo de água que a máquina produz, né? Então aqui a gente tem várias recomendações da água de pH 11,5. Tá. Com certeza vocês não vão conseguir ver daí, né, na gravação. Então para dor de cabeça, a 11,5, para dor de cabeça, enxaqueca, vista cansada, um sono reparador, tirar a maquiagem. Mas para dor de cabeça, você falou que essa daqui não é para consumo. Ela não é para um consumo diário em abundância, consumir 2, 3 litros de água. Então, eu que tenho dor de cabeça, estou interessada. Como que eu faço para me livrar da minha dor de cabeça com uma... Você pode tomar meio copo dessa água de manhã e à noite, por exemplo. Entendi. Isso vai contribuir para tirar a cefaleia. Isso. Uau. Para melhorar o sono, se toma 15 ml da água 11,5 uma hora antes de dormir. Particularmente, eu sinto essa diferença quando eu tomo e quando eu não tomo. E insônia tá pegando geral, né, galera? Então é muito bom saber disso. Para tirar a maquiagem, por exemplo, você umidifica um papel e passa no... Claro, com essa capacidade de emulsão que ela tem, No qualquer rosto. maquiagem vai embora dois toques, não precisa de azeite de oliva mais. Oh, que economia. Para repelir os insetos, né? Ela também funciona como repelente para aplicar em picadas, em queimadura. Quando a gente se queima de sol, por exemplo, também pode aplicar ela. Entendi. Processo de indigestão, intoxicação, dor de estômago também pode tomar. Aí vai ser o quê? Uns golinhos também? Um quarto de um copo, por exemplo. Nunca quantidade 3 vezes grande. ao dia. Não muita quantidade de uma vez só, meio litro de água, não. Doses pequenas, né? E aqui não consta o enema com essa água benta aqui? Porque se puxa o veneno dos nossos alimentos, deve puxar o veneno do nosso intestino também, né? O enema não... Eu conheço uma pessoa que até porventura é um colega e cliente meu, que ele teve doença de Crohn. Nossa. E ele faz enema, ele comprava água destilada e fazia o enema com água destilada. Ele falou que passou a fazer. Como ele faz muita coisa para a saúde dele em virtude do que ele sofreu, hoje a doença dele está silenciada por todo o processo que ele faz. Ele falou, a água com certeza contribui muito mais por todas as características que ela tem, mas dizer que... Eu tô louca delicado, pra né? experimentar, porque com certeza, né, um processo de lavagem do cólon é fantástico. Tu pode fazer com uma água, mas lembrando, né, que as vilosidades do teu intestino é totalmente poroso. Então, uma água que puxa Mas desse a gente jeito... tá falando da 11,5, se não me engano ele falou isso da 9,5, que ele faz com a 9,5. Mas eu tô curiosa com essa com daqui. a água 11,5 é bem... Talvez ela deveria, não sei se pode ser utilizado puro, porque, né, é uma quantidade grande. Aham. Mas é uma curiosidade que eu tenho, uma experiência para você fazer. Sim. Ela também, então, para lavagem dos alimentos, retirada do agrotóxico. Não somente a retirada do agrotóxico, tá? Às vezes você pega um orgânico, você observa que saem umas outras coisas, assim, uma coloração menor, mas sai algumas coisas. Você consegue ver larvinhas minúsculas que numa água comum você não consegue ver essa água retirando essa larva. Nossa. Então, é uma lavagem muito melhor, não só também pela retirada do agrotóxico, né? A germinação dos grãos Nossa, é uma imagina. germinação muito mais... Por ela ter esse poder de tirar o que está prejudicando o alimento, digamos assim, ela contribui para uma germinação melhor, né? Uhum. Mais uma experiência para se fazer. Comparar. E eu faço agora, Sofia, esse paralelo do que você falou de fazer um enema com a lavagem dos alimentos, né? Tem tudo a ver uma coisa com a outra. Então, ela elimina mancha também, por exemplo, derramou um óleo na roupa. Você aplica ela logo em seguida em cima,
ela vai ajudar a limpar, a lavar melhor essa roupa. Perfeito. Pode também, gente, eu não lembro de fazer, mesmo tendo a máquina, eu não lembro de fazer tudo isso sempre. De vez em quando, esqueci que eu tenho a máquina, né? Claro. Normal, ser humano, a gente não é robozinho pra estar ali toda hora fazendo tudo aquilo que mais... Não, mas as coisas que você mais precisa, você vai lembrar. Entende? Talvez assim... Todas vai acostumando também, né? Uhum. Então pode fazer também cubos de gelo para colocar num drink, quem bebe, colocar num refrigerante de um filho que toma refri. Mas a gente viu que não muda de grande coisa, mas talvez amenize mas um é pouco. que vai amenizando, né? Pelo menos é uma maneira de... É uma gota no oceano, mas... É uma gota. E a água para beber, né? Essa é 9,5. De 9,5 e 8,5 E aqui tem uma indicação, por exemplo, de a gente tomar ela antes de... Quando tá com fome, tomar ela antes de comer para dar uma amenizada, ela vai ajudar... A de 9,5, tu diz? A de 9,5. Uhum. Vai dar aquela baixada na fome, né? De ficar com tanta sede ao pote. Tem relato de uma pessoa, paciente oncológico, que ele voltou a correr depois que ele começou a tomar essa água, fazendo tratamento de câncer. Uau. Ele conseguiu voltar a correr. E ele falou que às vezes ele toma 1 litro dessa água e vai correr e não sente fome, não... É bem interessante o relato dele, assim. Para o preparo dos alimentos, para cozinhar, para fazer ensopado, para fazer sopa, para... Essa daqui é a fonte principal, né? De consumo. Exatamente. A água de pH 7, que é uma água que eles recomendam para se tomar junto com os medicamentos. Para não interferir, né? Eu entendo isso. Aqui a água de pH 6, que ela pode servir como um pós-barba, um hidratante facial e corporal, cuidado capilar, dar banho nos pets, congelar alimentos, borrifa ela antes de botar o alimento para congelar. Ela vai ter como se o gelo não encostasse diretamente no alimento, sabe? É meio complexo de explicar isso. A cor é mantida, o sabor é mantido, mais, né? Ela ajuda a preservar mais esse sabor, realmente isso. Assim, E você já experimentou pessoalmente isso, né? Eu já fiz experimento, mas como eu costumo não congelar alimentos que eu consumo, claro, porque eu congelar não posso dizer assim com tanta... É cozinhar, né? É cozer, quer dizer. Então, para fazer polimento de objeto também, ela de vidro... Será que é aqueles metais que ficam, tipo, aqueles colar de prata ou de cobre, assim, que fica meio manchado, será que ela ajuda a resgatar o brilho? Isso suavizante também para lavagem de roupa, né? De colocar... Amaciante, claro. Isso, durante o processo de enxágue. Eu coloco vinagre, mas se tiver uma água dessa, né? Aqui a água de pH 2,5, que é o ácido hipocloroso. Ela serve para fazer uma lavagem bucal, não para ingerir, tá? Então faz um bocejo e depois enxágua com água 9,5. O pessoal usa água oxigenada, né? Para fazer, então... Também deve ser um pH bem ácido, água oxigenada. Para dor de garganta e tosse, então fazer um leve gargarejo de 3 a 4 vezes por dia. Ela é um cicatrizante, então pulverizar, borrifar nas feridas, nas frieiras, as coisas assim. Aplicar no nariz em processo de sinusite. Oh, que perfeito. Lavagem dos pés também com... Não só com micose, mas para fazer uma salmoura, de repente, alguma coisa assim nos pés, né? Um escalda-pé. Delícia. Isso. Adoro. A desinfecção das mãos para substituir o álcool 70. Hoje em dia, com pandemia, se usa muito o álcool 70 e muita gente tem... minhas irmãs, por exemplo, começaram a ficar com a mão toda descascada pela sensibilidade ao álcool, começaram a usar essa água, viram que... E eu tô pensando, talvez seja pH 6, mas eu sugiro porque tem muita mulher com candidíase. E é um desequilíbrio da flor e tudo mais. Eu tô pensando em banho de assento, talvez com a pH 6 ou talvez um pouquinho daquela água hiperácida. Também seja de valia para esses quadros. E já que você tocou nisso, também tem relatos de mulheres que tinham candidíase antes de começar a tomar água 9,5 e depois ela cessou e sumiu. Uau! Realmente, né? Por essa alcalinização do organismo, porque né? é uma levedura, né? Isso. Então, quando está muito ácido, ela se propaga um monte, mas ela é autorregulada, né? Perfeito. Então, para desinfecção das mãos, aplicagem com conjuntivite, por exemplo, lavagem da parte na beira dos olhos, né? Não borrifar diretamente nos olhos.
Desinfecção do ambiente, então aplicar em mesa, em bancada, em cozinha. Eu não falei, Tá eu bom. falei da 11,5 para deixar os alimentos de molho, mas essa aqui a gente pode... Em cozinha, por exemplo, se usa muito aquele Sumaveg, que chama, né? Que é aquele ácido, Para higienizar teus alimentos? hipoclorito de sódio, né? Aquilo lá é cloro puro, assim. Nossa. E Se vai botar tudo uma bem. maçã ali, por exemplo, a maçã vai absorver todo aquele cloro, né? E aqui não, aqui... Então, no caso, por exemplo, tu lavaria teu alimento com isso e se, por exemplo, fosse um alimento convencional, depois tu deixava de molho numa 11,5 antes de lavar com 9,5 e consumir, né? Isso. Aí tu tira o máximo, né? E aqui tem alguns protocolos também de médicos, esses aqui especificamente dos Estados Unidos, que em outros países, como Estados Unidos, a Índia, por exemplo, já é super difundido, muita gente recomenda e utiliza médicos, bastante médicos dos Estados Unidos, tem bastante vídeo no YouTube, de protocolos que eles fazem e recomendações de aplicações que eles fizeram nas clínicas, nos consultórios mesmo e tiveram bastante resultado, né? Então, protocolos dentários, e aqui tem várias instruções, né? A frequência, de como utilizar. Ai, eu tô pensando aqui que eu conheço umas amigas dentistas, com certeza elas podem se interessar. Porque, tipo, por exemplo, eu quando eu vou no dentista, eu falo pra ela, eu não quero flúor, eu não quero veneno, não me coloque nenhum produto. Aí ela, não, você é super sensível, então eu vou tentar, sabe, fazer o máximo sem envolver produtos. Então, com certeza seria uma alternativa muito boa, né? E para os dentistas, especificamente, a água 2,5 é um ácido hipocloroso. Os dentistas conhecem bastante porque eles utilizam para fazer a lavagem das cadeiras. E eles têm um processo que eu não vou lembrar agora, porque eu ouvi pessoas de um outro estado do Brasil, dentistas que utilizaram e adoraram, porque eles tinham um gasto muito grande para lavar as cadeiras e tinha que passar um produto e depois lavar com água. Então agora eles lavam só com a 2,5, então eles passaram a ter uma economia muito grande na lavagem das cadeiras, porque eles precisam lavar, né? Porque ficar passando o produto ali. Com certeza, que top, meu. Então, protocolo para couro cabeludo, bucal, os olhos, ouvido. Aqui também tem outras... Somos água, né? Entendendo como usar a química ao nosso favor, a química natural, importante isso, a química natural ao nosso favor, a gente vai poder aproveitar muito mais dessa vida, né? Nossa, muito mais, enfim. Esse daqui, então, é o quê? Aqui são alguns resultados de aplicação da água. Aqui temos a figura de fala de uma pessoa passando agrotóxico, né? Se fosse importante, se fosse bom, a pessoa que passa não precisaria desse aparato todo. E o brasileiro, a Sofia já comentou anteriormente, consome uma média de uns 8,5 kg de agrotóxico ao ano, né? Então isso ao longo da vida, é por isso que a gente vê muita gente com câncer, inclusive hoje em dia, né? E outras doenças. Aqui a gente tem uma simulação da máquina fazendo a lavagem dos alimentos. Esse daqui eu queria ver qual que é o pH. São testes laboratoriais da água 2,5 em aplicação em lâmina, em laboratório, com diversos organismos, né? Hepatite, salmonela e etc. Então, a aplicabilidade da água 2,5. Mostrando que, assim, que, obviamente vocês não conseguem ler, mas deixa eu ver aqui pra mim, por favor. Ele diz assim, ó, tipo, por exemplo, para tudo que é bolor, em 30 segundos não tem mais detecção nenhuma de organismo vivo. Então, isso vale para cândida, vale para os pneumobacilos, para levedura de pão, para vários tipos de levedura, vários tipos de fungo, tudo, sabe? É simplesmente assim, em 30 segundos, o que tiver lá dentro, acabou, sabe? E comparado com uma água ácida, por exemplo, aí já não resolve. E como que você falou? O sódio hypochlorite, não sei como que se dizia. Esse daqui, ó. Ele já leva... de sódio, né? Esse daqui ele já leva vários minutos. Ou seja, às vezes a gente utiliza os produtos que a gente jura por eles, né? Que nem as pessoas que trabalham com água sanitária juram por elas.
E às vezes a gente vê que uma água 2,5 é mais eficiente para matar o que tu teme, né? Do que esses produtos químicos do mercado. Exatamente. Aqui algumas aplicabilidades em frieira, né? Isso a gente já falou um pouquinho no outro ali. Frieira, acne, psoríase, processo de psoríase. Aqui fica meio difícil de vocês observarem a filmagem. Psoriase. Né? Aqui dermatite. Essa daqui é a dermatite aqui, tópica, né? Dermatite tópica. E isso em quanto tempo, assim? Às vezes, um mês, sabe? Entre abril e maio, um mês, o homem simplesmente resgatou a barriga dele. E assim, o que eu te falo, porque tem muita gente que entra em contato comigo, assim, para problema de pele. O problema de pele a gente sabe, né? A pele é o maior órgão de desintoxicação do corpo, então quando o sistema excretor, que né, os rins e tudo mais, não tá dando mais conta, o terceiro rim, que é a nossa pele, começa a manifestar, né? Então, geralmente, quando a pessoa vem pra mim, que ela tá toda envenenada, a pele tá gritando socorro. Então, ali, o que tá demonstrando? Tá pegando pelo final, essa água tá contribuindo para fazer com que o corpo volte a ter um processo metabólico saudável e que o processo excretor volte a poder funcionar, ou seja, o problema de pele é certeira que tem um problema de saturação, de intoxicação muito sério. Então, de poder contar só com sua água, porque às vezes a gente tem uns protocolos de desintoxicação muito, sabe, mais, como que eu posso dizer, meticuloso, né? Que tu tem que ter toda uma dedicação, você imagina? Não estou dizendo substituir, mas essa água ela vem para ajudar, é uma mão na roda. Não, é sempre bom lembrar que ela é para contribuir com tudo aquilo que a gente já faz. Querendo ou não, a gente deve tomar 2, 3 litros de água todo dia, claro. Né? No mínimo. Então, você incluindo uma água dessa no seu dia a dia, você continua fazendo todos os... Toma suco verde. Continua fazendo todos os protocolos, as coisas que estão acostumadas, e ela com certeza vai ajudar a melhorar ainda mais, né? O paladar, enfim, as melhoras são inúmeras. Micose na unha. Micose, fungo de unha, né? E tudo que eu vejo é 30 dias, um mês, né? Um mês, E até nos bebês, tu vê, que tipo de água foi utilizada ali? Aqui... 9,5. Só água 9,5, ó. O bebê bebendo aquilo ali. Tu vê, então... É bem, bem impressionante. 30 dias, às vezes menos do que isso, 15 dias. Essa é o que? Dermatite? É uma dermatite. Mostra pra eles aí. Aqui é interessante mostrar também, tem outras fotos de outras aplicações. Mostra essa criatura, pelo amor de Deus. Esse bebê estava comido por eczema, né? Provavelmente. E assim, eu entendo que, né? A gente não tem todos os detalhes. É isso, trabalhar com gente é fogo, porque assim, são milhões de coisas, né? Dificilmente é de isolar só um fator. Mas com tudo que a gente viu da química e da física dessa água, a gente entende que ela possa contribuir dessa maneira drástica para mostrar dentro de poucos dias um resultado drasticamente diferente, né? Aqui, a Cruz Vermelha fez uma doação para um lar de idosos no Rio Grande do Sul de uma máquina e eles disponibilizaram os resultados do teste de glicemia. Aqui também tem a assinatura do médico responsável, da enfermeira. Em menos de 30 dias, aqui no dia 21/7, foi medida a glicemia, que é o nome dos idosos. E menos de 30 dias depois, tomando essa água, a glicemia de 451, por exemplo, aqui, ó, da dona Helena, foi para 116. Em quase 30 dias, menos de 30 dias. Então, uma melhora... Quem tem diabetes, por exemplo, começa a tomar essa água, ela tem uma estabilidade muito boa. Tu vê, ó, a gente não tinha falado disso ainda, ou seja... Né? Diabetes é mais de 60% do dinheiro do contribuinte no SUS. Né? Porque essa também é uma baita pandemia que está pegando severa e ninguém está em lockdown por isso. E aí o que acontece?
realmente, assim, a gente está com um problema muito sério. E hoje, quando você vai na medicina convencional para diabetes, eles te tratam como se você estivesse doente, sendo que eu sempre falo para quem conhece meu trabalho que diabetes não é uma doença, é um sintoma de um corpo agredido. Então, imagina, ali a gente está falando de saúde planetária. Porque a gente não está mais só falando da saúde do indivíduo. Claro que é importante, a gente quer poupar a saúde dessa pessoa. Mas, de repente, você está poupando 60% do valor do dinheiro investido em saúde pública. Imagino que, né, nesses últimos 14 meses que se passaram, que a gente viu, né, sentiu na pele a dificuldade dessa precariedade do nosso sistema de saúde, né? Como uma água dessa poderia contribuir coletivamente falando. Eu fico viajando nessas possibilidades, sabe? Muito legal. As possibilidades são inúmeras, né? Basta a gente ter cognição e conseguir enxergar, né? Claro. A gente costuma dizer assim que quem love, quem não love, não love, né? Que a gente não precisa convencer ninguém. Não, os fatos estão aí por si e não tem muito que... Então, se a pessoa entendeu, ela entendeu. Se ela não entendeu, eu digo sinto muito, porque eu consumo, então... até suspeito. Eu te agradeço por você ter me apresentado esse daqui para eu ver de perto, porque a gente estuda todo o tempo, tem tanta coisa para estudar que eu gostaria de ter 48 horas nos meus dias, sinceramente. Mas assim, de ter a oportunidade aqui em Foz do Iguaçu, tão longe do mar, né, de ter tão longe do Japão, se for ver, uma oportunidade, uma pessoa do meu círculo, assim, que me traz uma dádiva dessa, uma possibilidade para eu aprimorar minha qualidade de vida, sendo que é uma coisa que é tão importante para o meu coração, que eu não tenho plano de saúde e eu zelo por tudo que eu posso fazer para ter, né, uma qualidade de vida, eu estou agradecidíssima. Então eu vejo só a oportunidade de trazer isso para o consciente coletivo, né, para fazer com que a qualidade de vida das pessoas seja aprimorada, porque hoje em dia, depois de passar por tudo isso, eu acho que aquele último ano e meio que a gente passou é surreal. E ele trouxe assim, o que é a qualidade de vida? O que tu és se tu não tem tua saúde? Porque daqui pra frente, a transição que a gente está iniciando aqui não vai ser mole. Quanto mais tu tiver um potencial de resiliência física, energética, emocional para lidar com tudo que a gente criou, né? Porque essa bendita bagunça geral é nós. Criação nossa. Então, mas eu vejo que é isso, sabe? Tem aquele ditado na França que fala se ajuda e o céu te ajudará. Então ali, ó, se ajuda. Eu vejo que isso daqui ultimamente estou muito nesses insights, sabe? Tipo, parece que tá vindo todas as informações que eu preciso saber, conscientizar e integrar no meu dia a dia para eu passar bem esse momento de transição, que essa crise é uma oportunidade ímpar de transição, e eu acho que a gente está daqui para frente estruturando e criando uma nova maneira de se relacionar com a vida. Eu percebo isso também. Né? Eu te agradeço de coração, Rodrigo. Eu que agradeço a oportunidade de levar, a minha maior intenção é levar essa informação para o maior número de pessoas. Né? A minha também, então juntos vamos mais longe. E obrigado pelo tempo de quem assistir. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir isso mais tarde. Né? E vivam mais, vivem bem, e é certeza. isso, vamos cuidar do que é nós, que é essa saúde, tá? Um abraço do coração para todos vocês. Até.